O que você seria capaz de fazer para sobreviver na selva? Perdido, sem meios para se comunicar com o exterior ou pedir ajuda? Benedict Colin Allen passou por essa experiência na década de 80. E se não fosse por um ato impensável, em um momento de extrema necessidade, ele não teria sobrevivido. Nessa história, será que ele é o herói ou o vilão? Eu vou te contar o caso dele e você me diz a resposta. Aqui é Ivan Lima e sejam bem-vindos. Desde pequeno, Benedict sempre mostrou ter um espírito de aventureiro. Ele cresceu em uma família que tinha trabalhos nada convencionais e sempre viu o mundo como um lugar pronto para ser explorado. O pai dele, por exemplo, era um piloto de testes que ensinou aviação para o próprio príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth II. Em todos os seus trabalhos, o pai sempre aproveitava para levar presentes exóticos para Benedict, das mais variadas partes do mundo. E isso fez com que o pequeno crescesse com a sensação de que ainda havia muitos segredos para serem explorados. Para você ter uma ideia de como ele já tinha os dois pés nessas aventuras, quando criança, Benedict participou de algumas expedições no condado de Dorset, na Inglaterra, para caçar nada mais, nada menos do que fósseis. Ao completar 22 anos, lá em 1982, Benedict economizou dinheiro depois de trabalhar em um depósito e se preparou para a sua primeira viagem solo como explorador. O destino? A floresta amazônica. Só que nada acabou saindo como esperado. Para começar, ele não tinha muita noção do que estava fazendo, já que suas únicas experiências na área tinham a ver com sua graduação em ciências ambientais. Durante o curso, ele fez viagem para Costa Rica, Brunei e Islândia, onde acabou sendo chefe de uma expedição pelo país. Ainda assim, como o próprio Benedict se descreveu hoje em dia, ele era ingênuo e estava muito assustado. E o início da aventura mostrava exatamente isso, já que nada saiu conforme os planos. Para você ter uma ideia, ele passou 5 meses caminhando, sendo transferido entre diversas tribos indígenas. Em determinada noite, Benedict não viu outra opção, senão fugir de canoa, depois de topar com alguns garimpeiros e ser atacado. Pelo que ele disse, anos mais tarde, esse pessoal perigoso fazia parte de um grupo liderado por Pablo Escobar. Naquele momento, a inexperiência falou mais alto e a única alternativa que ele viu para evitar a morte foi fugir. Mas o explorador não estava completamente sozinho. Durante as caminhadas nos meses anteriores, enquanto ele passava por uma aldeia, um cachorro chamou sua atenção e acabou se tornando seu fiel companheiro no desconhecido. Quando os dois se conheceram, o animal estava com a pata ferida e Benedict tratou de cuidar dela. A partir daí, o cachorro foi chamado de Cashel e acompanhava o explorador em todo lugar. E por mais que Benedict estivesse em meio ao desconhecido, ele tinha suas provisões e equipamentos. Só que, durante a confusão com os garimpeiros e sua fuga, ele acabou perdendo tudo quando a canoa virou. É bom lembrar que isso aconteceu na década de 80, quando a tecnologia para localização não era avançada como hoje em dia. Então, quando eu disse que ele perdeu tudo, eu quis dizer que ele perdeu todos os meios de se localizar dentro da mata. Sem contar, é claro, equipamentos para acampar, água e comida. Benedict acabou ficando apenas com o cachorro como companhia. Mas, como o próprio explorador conta, os dois ficavam cada vez mais fracos à medida que continuavam a caminhada.
Se passaram 1, 2, 3 semanas e nada deles encontrarem uma aldeia ou civilização. Naquela altura do campeonato, os dois já estavam praticamente morrendo de fome. E para piorar a situação, Benedict ainda contraiu malária e passou um bom tempo delirando na floresta. Só que existia um ponto positivo no meio disso tudo. Ele não estava sozinho. O cachorro se tornou uma figura extremamente importante, sendo responsável por manter viva a esperança de que eles conseguiriam sair daquela situação. Infelizmente, não foi bem assim. O explorador não tinha como ver sua aparência, mas ele tinha uma noção de quanto estava péssimo apenas por ver o pobre Cashel. Certo dia, em um dos seus delírios, Benedict chegou a fazer um desenho em seu diário, que mostrava ele e o cachorro pensando em se alimentar um do outro. No início, esse pensamento era só uma brincadeira de mau gosto, mas, com o passar do tempo e as esperanças se esgotando, a proposta começou a parecer cada vez mais plausível. Foi então que ele começou a pensar a respeito do que precisaria fazer para conseguir sobreviver e se encontrar com seus pais novamente. Benedict lembra de ter deitado um dia e pensado que não conseguiria se levantar mais uma vez caso não comesse alguma coisa. Sem conhecimento adequado sobre a fauna e a flora da floresta, a única opção que ele conseguiu ver foi se alimentar do cachorro. No dia 25 de julho, Benedict registrou em seu diário: "Matei meu companheiro ontem. Golpe forte, com a ponta do facão na nuca e na garganta. Com um pequeno kit de sobrevivência, ele conseguiu preparar alguma coisa para comer. O suficiente para que ele tivesse mais forças para continuar. Só que se engana quem pensa que ele foi embora tranquilo. Era impossível. O explorador ficou completamente apavorado com a situação. Passados 4 dias desse triste momento, ele finalmente conseguiu sair da floresta, dando de cara com a plantação de um fazendeiro. E a lembrança mais nítida desse momento é até poética. Direto do emaranhado de árvores para a luz. Antes dele ser levado ao hospital, o fazendeiro ainda realizou os primeiros socorros e deu alguns medicamentos que ajudaram a combater a malária. Pode até parecer um final feliz, mas a situação estava bem longe disso. Até hoje em dia, Benedict considera aquela atitude horrível. Na verdade, como o seu pior erro. E ele começou a sentir isso na pele quando retornou para o Reino Unido. O explorador ficou com vergonha de contar para a família o tanto que a viagem tinha dado errado. E as coisas ainda saíram do controle quando ele deixou escapar as informações sobre o Cashel para a imprensa. Em pouco tempo, a mídia nacional já estava sabendo e a Sociedade Real da Inglaterra para a Prevenção da Crueldade contra os Animais chegou a visitar a casa dele para conferir se os animais de estimação estavam bem. Desde então, Benedict resolveu cair de cabeça no trabalho como explorador e chegou a publicar 10 livros sobre suas experiências. Sozinho, ele cruzou mais de 1,5 quilômetro do deserto de Gobi. Escapou de traficantes de drogas armados na Colômbia,
passou por maus bocados ao tentar atravessar o Estreito de Bering, cruzou o deserto de Namibe com 3 camelos e a lista continua. Só que nenhuma dessas aventuras gerou tanta preocupação para a família dele quanto a que aconteceu em Papua Nova Guiné, em 2017. A ideia de Benedict, na época com 57 anos, era entrar em contato novamente com uma tribo perdida, que ele já tinha sido apresentado 30 anos antes, os Yaifo. Só que alguma coisa deu muito errado no meio do caminho, e ele perdeu o voo para Hong Kong, onde faria uma palestra justamente sobre essa tribo. A partir daí, a família também não conseguiu mais entrar em contato com o explorador, e expedições de resgate foram organizadas para encontrá-lo. No Twitter, a última publicação dele antes de desaparecer dizia para que as pessoas não tentassem resgatá-lo, pois nunca o encontrariam. A família alertou as autoridades e disse que o medo de que alguma tragédia tivesse acontecido era muito grande, já que existem tribos em algumas partes do mundo que são famosas por arrancar as cabeças de inimigos ou intrusos e usá-las como troféus. Finalmente, depois de alguns dias de buscas, Benedict foi encontrado e levado para casa. De acordo com o explorador, a aventura acabou passando por uma série de imprevistos. Primeiro, por causa de complicações climáticas. E segundo, porque ele contraiu malária, da mesma forma que na sua primeira expedição solo. Ele manteve sua posição de não usar um geolocalizador durante a viagem. Mas, ao ver toda a comoção gerada pelo seu desaparecimento, Benedict disse que levará nas próximas viagens. Pessoal, ele é quase um Indiana Jones da vida real. Meio triste tudo isso, né? Agora me conte aqui embaixo. O que você achou de toda essa história? Escreva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.